Quer conhecer um pouquinho sobre a história de Marataízes? Então embarca com a gente nessa história. Hoje a gente vai estudar a segunda parte do nosso episódio sobre localidades de Marataízes. Hoje a gente vai estudar a região de Marataízes especificamente. Lembrando, né, que os nomes dessas localidades vêm por conta, né, de antes pertencemos a Itapemirim. Então o nome das localidades vem por conta disso, falamos disso no episódio passado. A divisão territorial do nosso município, ela compreende 37 bairros e 12 localidades rurais, importante da gente falar. E estamos divididos em 3 regiões político-administrativas, que é a região da Barra, que a gente já estudou na aula passada, a região de Marataízes, que a gente vai estudar hoje, e as comunidades rurais, que a gente vai estudar na próxima parte, certo? Então é importante a gente lembrar disso e essas divisões elas são feitas para que a prefeitura possa organizar políticas públicas para a melhoria das regiões. Então precisamos, né, ter voz ativa e brigar diante da prefeitura para que essas melhorias aconteçam, certo? Então a região de Marataízes ela compreende 27 bairros, é uma região com muitos bairros. Esses bairros são Cidade Nova, Santa Rita, Jardim Balneário Elza, Arraias, Miramar, Baixa dos Ubás, o Centro, o Belvederes, o Santa Teresa, Elza, Esplanada 1, Esplanada 2, Baixa Bonita, Alvorada, Bela Vista, Belo Horizonte, Novo Horizonte, Belo Horizonte Otil, Lourdes 1, Lourdes 2, Atlântico, Fátima, Dona Ruth, Nossa Senhora Aparecida, Xodó, Petrolândia e Nova Marataízes. Nova Marataízes, que antes era chamada de Lagoa Funda e nos últimos anos mudou o nome para Nova Marataízes. Essa região, gente, ela está ligada a 2 práticas importantes. Primeiro é a prática da pesca. Essa região de Marataízes, ela é descrita em muitos documentos, né, dos séculos passados como uma região de deserto ou como uma região onde moravam indígenas, um local de indígenas. Aqui a gente não vai ter, como era na Barra, por exemplo, a colonização do município, não vai começar por aqui a colonização, né? Esses primeiros colonizadores não vão se firmar aqui com a mesma frequência, com a mesma quantidade que vão se firmar na Barra, na Vila e em outras regiões próximas ao rio Itapemirim. Por quê? Porque a região que vai ter mais destaque nesse período da colonização, final do século XVIII e século XIX, vai ser a região próxima ao rio, por conta da navegação e por conta, né, da água do rio para as lavouras de cana de açúcar, que era o que tinha, né, naquela época. Então, essa nossa região aqui de Marataízes, ela vai ser uma região que vai estar destinada mais aos indígenas, né, que já viviam aqui. Então a gente tem uma presença forte de indígenas. Por isso que é comum a gente ver, né, talvez vocês não percebam isso porque vocês não estudam isso, mas quem estuda isso consegue perceber claramente a presença, né, da cultura indígena, dos traços indígenas na população de Marataízes e na população do interior de Marataízes, porque essa população foi se misturando a brancos e a negros e foi miscigenando a população. Então a gente tem muitas pessoas que são dessa região de Marataízes e do interior de Marataízes, que é a localidade que a gente vai ver na próxima parte, na parte 3, com olhos puxados, cabelos lisos, né? Mesmo que tenham olhos verdes, olhos azuis, mas os traços indígenas são fortes. População de pele morena, né, como a minha, cabelo escuro. Então, isso vai se dar por conta dessa miscigenação que vai acontecer, essa mistura que vai acontecer desses indígenas que aqui já habitavam com essas pessoas que vão vir para colonizar e por conta da região, né, próxima ao rio Itapemirim, tanto da Vila quanto da Barra serem as regiões mais disputadas, as pessoas mais pobres elas vão para outras localidades. Aqui na região de Marataízes também a gente tinha vila de pescadores, era uma região, né, e essa vila de pescadores vem também por conta da prática
da prática de pesca que os indígenas já faziam. Então, é uma continuação da tradição indígena. Então, aqui a gente era uma vila de pescadores. As primeiras famílias de Marataízes, elas têm essa tradição da pesca marítima, né, e da pesca nos brejos. O nome Marataízes, gente, ele significa canais de mar, canais de água doce que correm para o mar. É um nome de origem tupi. Por quê? Porque nós tínhamos aqui na nossa região muitas lagoas, lagos, brejos que corriam para o mar. Então, por isso que o nome é canais de mar, que é o significado do nome do nosso município, o significado do nome da nossa região. Então, havia aqui uma tradição pesqueira muito forte, uma tradição de tirar o alimento, o sustento da água do mar e dessas lagoas. Lembrando que a maioria da população, né, no início da colonização do nosso país, da nossa região, a maioria da população era muito pobre, então a atividade da pesca era fundamental para a sobrevivência, certo? E a nossa região também vai ter uma importância grande por conta do turismo. Marataízes vai ter muito destaque a partir da década de 1960, principalmente por conta do turismo, que vai alavancar o nome. Marataízes vai receber o título de Pérola Capixaba e vai ser nacionalmente conhecida como uma praia muito bela, que vai atrair turistas do Brasil inteiro. O título de Pérola Capixaba existe até hoje, muitas pessoas falam em Pérola Capixaba. E é importante a gente destacar porque somos a Pérola Capixaba, por conta desse destaque do turismo. Mas essas práticas turistas provavelmente foram que deram origem à localidade de Marataízes, como a gente conhece hoje. Por quê? Porque lá, né, no final do século XIX e início do século XX, vai ser construída aqui na nossa região a linha de ferro, estrada de ferro. E a estrada de ferro, ela deveria terminar na Barra, ligando Cachoeiro até o Porto da Mar. Mas vai haver um braço dessa estrada e vai vir até Marataízes. E aí, as pessoas de Cachoeiro, elas vinham aqui para Marataízes para poder aproveitar a praia. Cachoeiro é uma região muito quente, é muito quente hoje, era muito quente no passado, gente. E essas pessoas de Cachoeiro, nesse período, no final do século XIX e início do século XX, Cachoeiro vai ser a região mais rica do Espírito Santo, por causa do café. Vai ser de Cachoeiro que os políticos vão sair para governar o Espírito Santo, eles vão ser os governadores do estado nesse período, os fazendeiros de Cachoeiro, que vão governar o nosso estado. Então, eles eram muito ricos. E aí, eles vinham aqui para Marataízes para poder desfrutar das praias. Muitos deles vão remontar aqui em Marataízes as ruas que eles tinham lá em Cachoeiro. Então, vinham os vizinhos e construíam casas. Muitos nomes das ruas do centro de Marataízes são nomes de ruas de Cachoeiro. Muitas pessoas, muitas casas eram casas de pessoas que moravam um do lado do outro lá em Cachoeiro e vão construir casas um próximos dos outros aqui. E aí o turismo vai começar na região por conta do pessoal de Cachoeiro. Depois, Marataízes vai ganhar fama nacional e vão vir as pessoas de Minas Gerais, os mineiros, e a gente tem essa tradição forte, essa ligação forte com os cachoeirenses e com os mineiros. Quem é de Marataízes costuma falar que Marataízes, só dá movimento no verão, só funciona no verão, que é um pouco de preconceito da nossa parte, mas porque no verão o pessoal dessas regiões costumam vir para cá e aí enchem a cidade e a cidade acaba ficando mais movimentada, certo? O nosso nome é bem famoso. Hoje Marataízes é famoso por ser a Pérola Capixaba e também por ser a terra do abacaxi. Já aparecemos em programas de televisão e tudo mais. Celebridades já vieram a Marataízes, como a Bruna Marquezine, atriz famosa, o Roberto Carlos, que é o rei da música nacional, vinha a Marataízes com frequência, e outros nomes muito importantes da literatura e das artes, que talvez vocês não conheçam. Citei esses dois porque são os mais famosos. Já tivemos shows de abrangência nacional aqui nas nossas praias, em clubes que tínhamos aqui e tudo mais, só para a gente poder ter uma noção
da fama de Marataízes e da relação de Marataízes com o turismo. Há um tempo atrás, a região central de Marataízes foi invadida, né, pela praia, na verdade não foi invadida, a praia que tomou um lugar que era dele, né, o mar tinha um lugar e construiu-se perto do mar, e aí o mar tomou um lugar que era dele, fez-se a obra de drenagem, né, de dragar a areia do fundo do mar para jogar para a beira da praia. Então, hoje nós temos uma orla, que bom. E nos últimos anos, a prefeitura, em parceria com o governo do estado, tem feito a reconstrução, a revitalização do centro através da obra de reconstrução da praia, né? Da construção da praça, duplicação da pista e tudo mais. Isso tudo são pontos favoráveis para a atividade de turismo que existe aqui na nossa região desde sempre. Então, a gente já viu que a Barra tem uma importância em relação ao comércio, e aqui em Marataízes a gente tem uma importância grande em relação ao turismo. E também é muito comum, né? Eu, por exemplo, moro no bairro Belo Horizonte e eu falo, né, que eu moro em Marataízes, na localidade de Marataízes, não só no município de Marataízes. Por isso que é muito comum, como eu já falei da Barra, exemplificando, quando alguém fala que vai ao Santa Teresa, quando alguém fala que vai ao centro de Marataízes, quando alguém fala que vai ao Belvederes, ao bairro Arraias, Esplanada, sempre fala assim, onde você mora? Moro em Marataízes, na região de Marataízes, porque é a região político-administrativa que compreende esses bairros. E isso é interessante a gente saber para a gente poder conhecer o nosso município, ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima!